Primeiro, voltar no Wanderson, né? Eu acho assim que é uma pena para nós o que tem acontecido nesse ano, porque o Inter, despedaçado do ano passado, até 19 de abril de 2022, quando o Mano chegou, que aí eu acho que foi um erro da gestão, acontece, mas foi um erro, os 2 treinadores estrangeiros, né? Tentar fazer uma troca de filosofia que é válido, acho que é válido, tem que se tentar. E a partir dali houve aquela mudança que a torcida exigia, aquela troca daquele grupo de jogadores, e o Mano assumiu em conjunto alguns jogadores que foram uma surpresa positiva para todos. Para todos. Ninguém da mídia especializada, ninguém da formação de opinião, tanto gaúcha quanto brasileira, conhecia Wanderson, Depena, Vitão, me ajuda mais Bustos. um ou dois que eu esqueci aqui, mas peguei Bustos, René. o próprio Pedro Henrique. Pedro Henrique, Bustos? O Pedro Henrique, né? Então, foram figuras positivas que, junto com o Mano, conseguiram consolidar um modelo de futebol competitivo, que naquele momento veio junto, né, o Fábio de Oliveira, veio junto o Paulo Autuori, e se houve uma força-tarefa ali, mesmo o Inter sendo eliminado cruelmente da Sul-Americana, que era um título viável naquele momento, mas o Inter daí focou no brasileiro e fez uma bela campanha. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que o Inter trouxe um jogador diferente desde a saída do Tyson como extrema, lá em 2010. O Inter verdadeiramente não tinha um jogador de extrema de uma alta categoria. Não vem me falar em Wellington Silva, em alguns outros jogadores medianos. O Wanderson, para mim, é um grande jogador. Também acho. É um excepcional jogador. E quando pegou o Inter ajeitado, ele fez valer essa conotação, para mim, de um grande jogador. E aí eu quero chegar na questão onde vocês discutem ele na Valência. Eu acho que tem alguns aspectos de repatriar alguns jogadores da Europa, com uma idade um pouco avançada, mas com um fator diferente que deram certo. E eu estou apostando nisso no Inter. O Hulk é um jogador que deu certo, mas com um vigor físico muito elevado. O Adriano Imperador, quando foi repatriado lá em 2009 pelo Flamengo, que vinha parado, mas sempre foi um jogador de muita força física, né? A gente tem esses exemplos aí. O próprio Ronaldinho Gaúcho, quando foi repatriado, um jogador de muita força física. E aí, Rex, pegando esses 3 exemplos, eu pego o próprio Atlético Mineiro, que se tornou campeão da Libertadores, tinha jogadores medianos, como Leandro Donizete, vários outros jogadores que eram jogadores de composição. E aí eu quero entrar. Se o Ener Valencia verdadeiramente fizer valer aquilo que a gente conhece, viu dele em Copa do Mundo, viu dele agora no Fenerbahçe em termos de vigor físico e qualidade de conclusão, ele é um jogador que pode dar muito salto de qualidade para esses jogadores do Inter que estão instáveis, tipo o Wanderson, para mim, que é um excelente jogador, tipo o Alan Patrick, que é um jogador de retenção de bola. Se o Alan Patrick tivesse vigor físico, não jogaria no Brasil até hoje. Estaria jogando na Europa. O próprio Pedro Henrique, o Depena também, que é um jogador muito bom. Então, eu acho que, assim, o Inter errou nessa avaliação aí no ano de 2023, que era um ano promissor. Foi uma questão de erro de gestão, claro que tem que culpar a parte técnica, mas enxergar no mês 6 do ano a questão física é algo muito temerário em termos de gestão. Mas essa parada no futebol, e o futebol como é muito dinâmico, eu acredito e estou torcendo muito que essa parada nos dê um up aí para que a gente possa melhorar o time com a entrada do Arangues, com a entrada do Valência, mesmo o Gabriel voltando, que eu acho que concordo com o Fábio na questão de ambiente, na questão de liderança, esses jogadores podem acrescentar muito, porque o Inter tem um bom grupo de jogadores. O que o Inter deixou a desejar foi as suas características de futebol que lhe fizeram chegar ao vice-campeonato e nos dá uma esperança nesse ano. E aí se desmoronou um pouco o trabalho, até quando o treinador vai a público e diz que houve um erro na questão física. Então, que essa parada nos dê esse gás para nos trazer boas perspectivas. Por quê? Tirando o Flamengo, tirando o próprio Atlético Mineiro e o Palmeiras, o resto é tudo igual. E aí, quando duelar o confronto direto, a gente não sabe o que vai dar. A gente fez um excelente duelo contra o Flamengo aqui. Como o ano passado, nós não perdemos para os primeiros 4 da tabela. Então, eu ainda tenho boas esperanças com o Inter esse ano.
principalmente por uma questão, por causa de Mano Menezes. Porque se fosse da questão do entorno, eu ainda tenho minhas críticas e acho que muitas coisas foram feitas e avaliadas equivocadas, com alguns profissionais que não eram à altura do Internacional, e aconteceu o que aconteceu nesse ano. Uma pena, mas ainda há tempo, o futebol é dinâmico e eu tenho esperança que o Inter faça uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e que o Inter brigue sim na Libertadores.